Pessoal, mais uma resolução. Sobre a congruência de triângulos, considere as afirmativas a seguir. Primeira, dados dois triângulos, se as medidas de seus ângulos forem congruentes, pode-se afirmar que esses triângulos são congruentes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Segunda, dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes. E a terceira, dois triângulos, se as medidas de seus lados forem congruentes, 1 a 1, pode-se afirmar que esses triângulos são congruentes. Está correto apenas o que se afirma em 1, 2, 3, 1 e 2 ou 2 e 3. Bom, eu vou aqui falar rapidamente sobre o conceito, né, de congruência de triângulos, ou ainda a ideia de congruência em geometria. A congruência geométrica, ela se refere a uma espécie de igualdade entre figuras. Então, duas figuras são congruentes quando elas têm uma relação de igualdade entre as suas medidas correspondentes, entre as suas medidas respectivas. Então, no caso de triângulos, dois triângulos são congruentes quando eles têm os mesmos ângulos, os ângulos correspondentes iguais, de mesma medida, e os lados correspondentes também de mesma medida. Então, é uma espécie aí de igualdade entre medidas correspondentes. E eu vou operar aqui a primeira, que fala que dois triângulos são congruentes se os seus ângulos são congruentes. Se tem três ângulos iguais, então os triângulos são congruentes. Então, eu vou precisar aqui de uma figura que eu vou acrescentar aqui uma outra lâmina. Aqui, ó. Eu tenho nesta figura, isso aqui então vai valer para a afirmativa número 1, eu tenho dois triângulos cujos ângulos internos são iguais. Aqui eu tenho um ângulo de 60, aqui um outro de 60, um ângulo de 70, aqui também 70 e o ângulo de 50 e o ângulo de 50. Observa que os ângulos são congruentes, os ângulos têm a mesma medida, mas os triângulos têm tamanhos diferentes. Né? Ter ângulos de mesma medida não garante que os triângulos sejam congruentes, ou seja, que eles sejam iguais, que sejam o mesmo triângulo. Eu posso ter uma ampliação aí. Né? Então, aqui não existe congruência. Então, ângulo, ângulo, ângulo não garante congruência, garante semelhança, garante mesmo formato. Portanto, a primeira necessariamente não precisa ser verdadeira. Então, eu posso ter aqui uma situação de falsidade. Eu posso ter triângulos com os mesmos ângulos, porém não congruentes, mas semelhantes. Eu vou agora para outra afirmação, a número 2, numa outra lâmina. Então, aqui é para número 2. A primeira que nós já vimos que é falsa. Agora que eu vou analisar a segunda. Diz assim, dois triângulos equiláteros podem não ser congruentes. Realmente, olha aqui, eu tenho dois triângulos equiláteros, olha só, com ângulos internos. Aqui, ó, 60 graus. Aqui, ó, 60 graus. E aqui, 60 graus. Da mesma forma que ângulos internos 60, 60 e esse terceiro ângulo também 60 graus. Então, os dois triângulos são equiláteros, têm os mesmos ângulos internos, mas os lados são diferentes. Aqui eu posso falar que tem o lado L e lado L, e aqui eu tenho o lado Lzão, Lzão e Lzão. Eu tenho lados diferentes. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes. Triângulos equiláteros sempre são semelhantes, mas nem sempre são congruentes. Por exemplo, esses dois aqui não são congruentes, embora sejam equiláteros. Para que eles sejam congruentes, é necessário que eles tenham os mesmos ângulos e os mesmos tamanhos de lados. Portanto, a segunda ela é verdadeira. Eu posso ter triângulos equiláteros não congruentes. E aí eu vou para a terceira, também vou analisar através de uma figura. Então, nós vimos que a primeira aqui, ó, falsa, a segunda
verdadeira, e aqui eu vou analisar a terceira. A terceira diz assim: dois triângulos, se as medidas de seus lados forem congruentes, 1 a 1, pode-se afirmar que esses triângulos são congruentes. Ou seja, se os lados dos triângulos têm o mesmo tamanho, por exemplo, aqui, ó, 10, eu tenho outro triângulo numa outra disposição, mas observa, eu tenho um lado 10 também. Aqui agora, nesse primeiro triângulo, um lado 12, e aqui, ó, numa outra posição, mas o lado 12. E o terceiro lado também igual, de mesma medida, ou seja, congruentes, aqui e aqui o 7. Então, são dois triângulos que estão em posições diferentes, eles têm os lados correspondentes de mesmo tamanho e, portanto, eles são congruentes. É o mesmo triângulo, a única coisa que está diferenciando é a posição entre um e outro, né? Então, aqui eu tenho dois triângulos congruentes. Olha só, opostamente ao ângulo. Deixa eu colocar aqui numa outra cor. Opostamente ao lado 10 aqui, ó, eu tenho um ângulo que eu posso chamar de ângulo alfa. Opostamente ao 10 aqui, ó, eu tenho um ângulo alfa. Oposto ao lado 12, eu posso aqui determinar um ângulo, atribuir um ângulo beta. Oposto ao 12 aqui, ó, também um beta. E oposto ao lado 7, eu posso ter aqui um ângulo atribuindo um valor θ e aqui também um ângulo θ. Então, esses dois triângulos são congruentes, justamente pelo fato de eles terem lados de mesmo tamanho. É o caso lado, lado, lado. Se os três lados são iguais, são de mesma medida, os triângulos são congruentes, portanto, essa terceira aqui também é verdadeira. Então, as verdadeiras, segunda e terceira, alternativa E. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Meu forte abraço, bons estudos e caso tu não seja um inscrito ou uma inscrita do canal, aí solicito, né, te peço a gentileza da inscrição, deixa o teu comentário, deixa também o teu gostei e a gente se vê na próxima correção, ok? Então era isso e até a próxima.